Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo 5. Amém? Apocalipse 21 e o versículo de número 5. Acharam? Está escrito assim. Inclusive, quem está me assistindo agora pela televisão, pelas mídias sociais, pelo YouTube, preste atenção no que você vai assistir. E esta pregação que você vai assistir agora, ela também está no YouTube. Caso você queira mandar para alguém, você pode ir lá no YouTube da nossa igreja, Igreja Apostólica Resgate e Salvação, e você vai lá e você resgata a mensagem, vai estar lá. Aí você pega o link da mensagem e envia para as pessoas essa pregação, né? Está indo ao ar agora pela TV, mas ela já está lá no YouTube na íntegra, tá bom? Do jeito que você está assistindo aqui, você vai assistir lá também, vai mandar através de lá para outras pessoas também. E quem está aqui na igreja também pode, né? Ir lá no YouTube, pegar essa pregação e mandar para alguém. Quem está pelo rádio, ouvindo pelo rádio, também da mesma forma. Vai lá no YouTube depois e você pega a mensagem e distribui com o link e compartilha para as pessoas, tá bom? É importante que você vai ouvir hoje. É muito importante que você vai ouvir hoje. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Quando ele fala está cumprido, eu me lembro, porque quem está falando aqui é Jesus, que está falando com João, mandando João escrever. Ele mesmo fala quem ele é. E quando ele diz está cumprido, é como se ele tivesse falado daquela mesma forma, né? Já está consumado. O mesmo Jesus que lá na cruz fala está consumado, é o mesmo Jesus que agora fala aqui e manda João escrever, já está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, olha isso, gente, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Eu vou reler o último versículo, que é o versículo 7, e quem vencer. Veja que aqui tem um detalhe importante. O céu, como ele mesmo diz que já está cumprido, já está pronto, já está consumado, o céu é só para quem vencer. E quem vencer herdará todas essas coisas. E aí sim, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Aqui está a tua santa palavra. Meu Deus, o esboço está pronto, a palavra está aqui, o mensageiro também está à disposição, só precisamos do teu Espírito Santo agora para falar. Então, Senhor, fala a cada coração, quem ouve pelo rádio, quem assiste pelo YouTube, quem está vendo por mídias sociais, quem está vendo pela televisão, fala ao nosso coração, a cada um que aqui está, meu Pai, fala com cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. Senta um pouquinho no seu lugar. É importante que você diga à pessoa que está ao seu lado para ela não dormir, amém? Então tá bom, olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir.
Deus, ele criou todas as coisas, ele criou o céu, terra, o universo, e ele também criou a igreja, ele formou a igreja. Quando você olha um púlpito, um altar, a nave da igreja, as cadeiras, tudo isso aí é criação de Deus. E ele fala que ele vai vir para arrebatar a igreja de Deus. Então, você e eu somos a igreja dele, somos a noiva de Cristo. Então, quando você olha para esse lugar aqui, não entenda no seu íntimo que isso aqui é uma ideia nossa, ou é uma ideia humana, ou alguém humano criou isso aqui. Não, quem criou isso tudo aqui foi Deus. A palavra, o púlpito, o altar, as cadeiras, e o nome igreja, a reunião dos santos, a reunião do povo, a assembleia do justo, isso aí foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. E tudo tem um propósito específico para isso. Porque Deus, ele cria todas as coisas, inclusive nos dá de graça a salvação, porque é pela graça. É um favor que a gente não merece. Então ele dá-nos de graça para nós, coloca o seu único filho na cruz do Calvário. Depois ele cria a igreja, ele cria a sua palavra, ele envia a palavra a nós, para quê? Para que você escute essa palavra, pela palavra você comece a caminhar com Deus e comece a ser salvo, ou ter salvação em você e na sua casa. Mas existe do outro lado um ser maligno, que ele quer totalmente o inverso disso. Ao passo que Deus envia o seu Filho na cruz para morrer por nós, para nos salvar, e cria a igreja, a palavra dele, para nos ensinar, existe um ser que não quer que você esteja na igreja, ouvindo a palavra, e que você seja salvo. Você sabe quem é esse ser, não sabe? Satanás trabalha assim. E eu não sei você, está agora me ouvindo, está aqui na igreja, mas eu já vi relatos de pessoas que deixaram de vir à igreja por 2 ou 3 semanas e se enfraqueceram. E ficaram fracas na fé. Será que alguém aqui um dia deixou de vir à igreja 3 ou 4 semanas, ou 1 mês, sei lá? Já aconteceu com você e você se enfraqueceu? Já aconteceu isso? Com quem já aconteceu? Deixa eu ver. Olha quanta gente. De deixar de vir à igreja 1 semana, ou 2 ou 3, e aí a pessoa passa a ficar fraca na fé, se enfraquecer na fé. Então, já que a gente entende que tem esse sintoma, de que se eu não vier à igreja, se eu não ouvir a palavra, se eu não estiver no corpo de Cristo congregando, eu passo a me enfraquecer, porque na verdade eu sou um membro de um corpo, mas se eu não estou mais frequentando a igreja, eu deixo de ser membro desse corpo, e um membro do corpo fora do corpo começa a ficar fraco, enfraquecer e morrer. Então, se a gente já tem essa como eu posso dizer, esse sintoma, existe alguém por detrás disso querendo tirar você da igreja. Existe alguém por detrás disso querendo que você não vá à igreja. E quem está me assistindo e me ouvindo, pode entender agora o porquê que se desviou, o porquê que se afastou do evangelho e da igreja. Tem muita gente me assistindo agora e ouvindo pelo rádio, vendo pela internet, que está afastado do caminho e a pessoa não consegue retornar, pois ela não tem forças para isso. É como se ela estivesse numa UTI. Há aparelhos, ela é imóvel espiritualmente, mas eu glorifico a Deus que mesmo na UTI ela está respirando por aparelho, e esse aparelho que está chegando agora, sendo ligado na tua casa, essa televisão, ou seja, esse celular, é o aparelho que agora, até agora, está mantendo você na presença aí, está mantendo você vivo. A rádio é um aparelho muito forte, que mantém a pessoa ainda viva. E eu glorifico a Deus, porque de repente Deus fortalece a pessoa e ela sai de onde ela estiver e ela vem para cá.
Mas agora a gente já sabe o porquê que o diabo trabalha tanto para tirar as pessoas da igreja, para enfraquecer as pessoas. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, dá uma olhada lá em Hebreus 10, 25, o que o escritor ele diz aos hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da volta de Jesus. O dia que Jesus vai voltar e levar a igreja. Esse dia está aproximando. Esse dia está chegando. E aí vem o escritor dizendo aos hebreus, dizendo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Só para você ter uma ideia, aí mesmo, ainda em Hebreus, só que no capítulo 3 e no versículo 12, olha só, aí mesmo em Hebreus, mas no capítulo 3 e verso 12, diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, olha aqui para mim. Você já ouviu falar de Eutico? Paulo estava pregando e um sujeito sentado na janela. Qual era o nome dele? Eutico. Aí Paulo está pregando, só que a pregação se estendeu. E se estendeu bastante, porque já era mais de meia-noite já. E a pregação se estendeu. E o Eutico estava sentado na janela. Era alto, o local era alto, o lugar era alto. Ele dormiu e quando acordou, algo de fora chamou a atenção. A igreja está aqui, eu estou sentado na janela. Eu fiz esse movimento. Quando eu olhei com o sonolento lá para fora, caí. Engraçado que quando cai, a pessoa cai, ela não cai para dentro. Ela cai para fora. Repare que quando alguém cai em pecado, cai no erro, ele não cai reconhecendo que errou e vai para dentro da igreja pedir socorro. Ele cai para fora. A pessoa, quando ela erra, ela peca, ela desvia, ela cai para fora. O intuito do diabo é fazer você sair da igreja. Começar através do pecado, ter um coração mau e infiel e se apartar do Deus vivo. As coisas do mundo aí fora são atrativas. O que fez Eutico cair para fora foi porque ele se distraiu com coisas lá fora. Quando o crente se distrai com coisas de fora, ele cai para fora, ele vai para fora da igreja. Ele sai da igreja e aí começa a deixar de congregar. Começa a deixar de estar com Deus, começa a ter um coração mau e infiel. Alô? Pastor, por que o senhor veio pregar hoje? Porque Jesus mandou. Ele pediu para que viesse trazer essa mensagem para você. Estão entendendo alguma coisa? Então cuidado. Cuidado, porque as coisas do mundo vão tentar te entreter como entretenimento para te puxar de dentro da casa para fora. E vai fazer você cair da janela. Vai te entreter e vai fazer você cair da janela. Você vai cair não para dentro, você vai cair para fora. Cuidado com isso. Aqui mesmo em Hebreus 3, verso 12, vem o Senhor dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Quando eu começo com um coração mau e infiel,
obviamente, em seguida, eu vou me apartar do Deus vivo. E aí fica aquela condição assim, ó. Uma hora eu volto. Uma hora eu paro. Deus conhece minhas fraquezas. Também não sou de ferro. E aí começam as desculpas e as justificativas. Ah, não, mas é por causa disso. Ah, não, mas é por causa daquilo. Você está fora. Independente da justificativa, você caiu por lá de fora. Independente da justificativa, você não frequenta mais os cultos. Independente da justificativa, você não é mais o mesmo que antes você era. Numa pregação como essa, se não escuta um glória, está todo mundo bem. Vocês estão me olhando estranho por quê? Porque tem gente me olhando assim. Ei, cadê o glória da igreja? Ei, o Senhor está nos dando um alerta. Olha para você e veja quem você é agora e veja como era antes. Se você, glória a Deus, está bem espiritualmente, glorifique e exalta. Se não está bem, glorifique e exalta do mesmo jeito, mas vai lá atrás, olha onde você caiu, onde você errou, levanta, porque o dia do arrebatamento está chegando e não é coisa minha não é o pastor que está dizendo não, é a palavra que está falando. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, vai falar uma coisa interessante, é Paulo nos dando uma advertência. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quem aqui tem o mesmo desejo de Paulo? Ó, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Oh, que dia maravilhoso! Já pensou? Na hora que tocar a trombeta e a gente se reunir com Ele lá na glória, ver Ele face a face, que maravilha! E aí continua no versículo 2, olha lá. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, nós vamos ler o versículo 2, mas na linguagem de hoje. Olha o verso 2 na linguagem de hoje. Põe o 2. Olha lá. Não deixem abalar e nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acredite neles. Mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. O que Paulo está dizendo? Olha, o dia de Jesus vai chegar, ele vai vir para buscar a igreja, mas antes desse dia chegar, nós vamos ter ainda algumas coisas para passar, ainda vão vir algumas evidências. Primeira evidência, qual vai ser? Surgir a rebelião ou a apostasia. O que é a apostasia? É a rebelião. O que é isso, pastor? É o esfriamento da fé com a rebeldia contra Deus. Eu não sei se você está vendo isso hoje. Pessoas esfriando na fé,
e rebeldes contra Deus. Outro dia teve uma marcha aí, não sei para quem, e nessa marcha aí, não sei para quem, acho que é marcha para o diabo, alguma coisa assim, marcha para Satanás, porque teve também isso aí. Apareceu uma pessoa diante da câmera assim, ó, e disse: eu quero ir para o inferno mesmo. Que conversa de que eu não quero Deus coisa nenhuma. Eu quero ir para o inferno mesmo. Onde você ia imaginar que um ser humano poderia dizer essas palavras? Meu negócio é o diabo mesmo. Ele é que rege a minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Satanás está trabalhando na terra, destruindo a humanidade, fazendo com que a rebeldia, o esfriamento na fé, a apostasia, a heresia se instale no mundo, e isso já está acontecendo. Aí, quando você vê o versículo seguinte, que é o versículo 4, olha lá, ele está dizendo, ó, e ele se exaltará e se porá, e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e todo objeto de culto, até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Ou seja, vai vir a apostasia, a rebeldia, vão vir essas evidências, depois Jesus leva a igreja embora, e o anticristo se assenta no templo de Deus como Deus. Só está faltando uma coisa para isso acontecer. Olha lá o versículo seguinte. Põe na tradução normal agora. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo dando alerta para a igreja. Dá uma glória a Deus aí. E agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo, eu sempre avisei vocês que isso ia acontecer, que viria apostasia, rebeldia, esfriamento na fé, e depois a igreja vai ser levada, e o anticristo depois se levanta e se assenta no trono como Deus, parecendo Deus, e ele vai reger a terra. Só que ainda ele não consegue se levantar, o diabo consegue trabalhar como já está trabalhando, mas não consegue levantar o anticristo, porque tem um que o detém. O Espírito Santo está aqui na terra. O Pai está sentado no trono. O Filho está à direita do Pai. E o Espírito Santo, que é o terceiro da Trindade, está aqui. E o anticristo não se levanta porque o Espírito de Deus está aqui e o povo de Deus está orando agora, então ele não consegue se levantar. Mas olha lá o que vai acontecer. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ó. Só tem um que o resiste. Até que do meio seja tirado. Só tem um que resiste, que é o Espírito Santo. Até que o Espírito Santo seja tirado da terra. O Espírito Santo foi retirado da terra junto com a igreja. Aí o mundo está totalmente dominado por quem? Por Satanás e por anticristo. Só que aí, eita glória, posso aprofundar um pouquinho aqui agora? Eita Deus, sim ou não? Então vamos em 1 Coríntios 11, versículo 19. Porque Paulo vai falar uma coisa muito séria. Até importa que haja entre vós heresias. Como, pastor? Olha lá. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Qual que é o cenário de hoje? Os crentes que estão firmes na igreja
O diabo está trabalhando para arrancá-los da igreja. Para colocar o quê? O esfriamento, a apostasia, para a pessoa se esfriar, cair em pecado, e quando cai para o lado da onde? De fora. Para tirar os crentes da igreja, para arrancar os crentes da igreja. Só que tem crente, irmão, que é crente. Quem aqui é crente, crente? Não, irmão, eu estou falando sério. Oh, meu Deus do céu. Quem aqui é crente, crente mesmo, para valer? É sério mesmo isso? Pode bater com força que você não sai da igreja? Ixi. Quem é crente, crente, porque o crente para valer, o vento pode soprar de todos os lados, ele balança, mas não cai, irmão, ele balança, mas não sai, sabe, a raiz dele está aprofundada na palavra, na igreja, no evangelho, nada arranca ele, bate com força, é o vento que sopra, é aquela coisa que vem sobre ele, mas ele diz, do meu Jesus eu não largo, da congregação eu não saio, da presença de Deus eu não saio, Satanás pode fazer o que quiser. Não é isso? Eu sei que tem crente assim. Então o diabo trabalha de uma outra maneira. Já que eu não consigo fazer com esse crente o que eu faço com os demais, que é pôr na janela, fazer ele dormir e cair para fora, eu vou entrar na igreja. Eu vou entrar na igreja. Olha o diabo falando. Eu vou entrar na igreja e eu vou fazer a igreja se desviar, sem que ninguém perceba. Eu vou fazer a igreja, o pastor da igreja, desviar da palavra e levar a todos que estão dentro da igreja se desviarem juntos, mas sem que eles percebam que estão desviados, e assim, quando tocar a trombeta, terão uma surpresa. E o Espírito Santo, irmãos, olha aqui para mim, já se antecipou há muito tempo atrás, para não deixar isso acontecer. No século II, entre o século I e o século II da nossa era cristã, a igreja que antes era primitiva, a igreja do apóstolo Pedro, a igreja que começou a pregar o verdadeiro evangelho, deixado por Jesus, a igreja começa a se corromper com um papa chamado Leão X. E ela começou a se corromper com pagamento de indulgências, com idolatria, com muitas outras coisas fora da palavra. E aonde veio então Martinho Lutero, aproximadamente em 1517, e com 95 teses, 95 protestos, ele coloca 95 teses na porta da igreja, que a partir do século II começou a ser chamada de igreja católica. Só que eu mandei para o Davi o significado da palavra católica. Ele vai pôr na tela. Qual o significado da palavra católica? Católico, do grego católicos. A palavra católico é uma junção de dois termos gregos, kata, que é sobre, junto, e olos, inteiro, todo, total. A tradução corrente para o português é universal, que abrange tudo, que reúne a todos. Portanto, católico designa aquilo que tem vocação de universalidade, que é universal. Então, a igreja católica, podemos dizer igreja universal. Quando você escuta falar de igreja universal, é uma igreja católica. Oi. Teve gente que deu uma estalada no olho agora.
Ô pastor, mas existe essa denominação Igreja Universal. Detalhe importante: o que ela prega e o que ela faz é o mesmo que Martinho Lutero protestou. Martinho Lutero protestou contra a venda dentro da igreja. Martinho Lutero protestou contra pagamentos de indulgências. O que era o pagamento de indulgências? Pagar para batismo, pagar para casamento. Martinho Lutero protestou contra a idolatria. Colocava lá o santo, uma santa. Martinho Lutero protestou. Mas as igrejas que se dizem evangélicas hoje estão na mesma idolatria. Só trocou a Aparecida pela rosa, só trocou o expedito pelo sal, só trocou a Nossa Senhora lá do Carmo pela água ungida, pelo copo com água. E a mesma igreja católica. São os mesmos. Só que lá atrás, em 1517, Deus move esse monge, Deus move esse homem chamado Lutero, escute, para dizer: olha, a minha igreja saiu do foco, a igreja saiu, o pessoal está querendo fazer dinheiro na igreja. Lutero, protesta contra isso, Lutero, protesta, vai lá. Aí o que ele foi? Ele foi excomungado da igreja. Aí ele abre a igreja protestante. Eu tenho aqui, em cima do púlpito, essa Bíblia. Essa minha Bíblia, para todos que conhecem, sabem que é uma Bíblia protestante. E ela é chamada de Bíblia protestante. Que quando você vai lá comprar a Bíblia, a pessoa diz: você quer uma Bíblia católica ou protestante? Aí eu digo: protestante. E qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Os 5 livros apócrifos que foram acrescentados na Bíblia. Aí tem Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite e Sabedoria. Nessa Bíblia aqui não tem, porque ela é uma Bíblia protestante. Mas nessa aqui tem, porque essa aqui é uma Bíblia católica. E eu estou com o livro de sabedoria aberto. De uma Bíblia católica, essa aqui. Pastor, mas dentro desses livros apócrifos, com certeza, se foram instituídos e colocados pelo Papa da época, é porque fala bem do catolicismo. Então eu vou ler Sabedoria 14, versículo 12. Você não vai conseguir ver na sua Bíblia, porque não tem, e nem na tela. A não ser que o Davi ache na Bíblia, tradução Ave Maria. Você ri, né? Mas tem essa tradução mesmo. É a Bíblia católica, tradução Ave Maria. O livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 12. Ele achou. Ok. Vou ler então o livro católico. Olha o que diz. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia. A sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu sua destruição para breve. Aqui em Sabedoria, um livro católico apócrifo,
está dizendo que a idolatria foi a destruição do ser humano. Vou ler de novo o verso 12. Pela idealização dos ídolos, que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Aí vem o versículo de número 6, que diz assim, ó: assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizeste perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele é o que fez este porque o formou, por isso aquele, porque sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. A obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Esse é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Bom, então, pela Bíblia católica ou universal, vemos que a Bíblia católica condena essa prática de idolatria. O próprio livro apócrifo condena a prática da idolatria. E eu agora estou falando com um monte de católico também agora. E aí eu estou mostrando na Bíblia do católico que a própria Bíblia católica condena a idolatria ao erro que eles estão fazendo. E por que continuam no mesmo erro? Porque isso gera dinheiro, gera cegueira espiritual na vida das pessoas, e essa cegueira leva o sujeito a crer que vivendo essa vida será salvo. Agora, saindo um pouquinho do catolicismo, vamos entrar agora no cristianismo ou naquilo que se diz cristianismo. Está acontecendo o mesmo na nossa era. As igrejas que se dizem evangélicas estão com lenço, com água, com rosa ungida, com sal. Quem? Chave, lenço, caneta, tijolinho, fita, pulseira, o pão e o peixe. Quem? A urina do leão de Judá. Travesseiro. Água do Rio Jordão. O bafo do profeta. Que ele enche a bexiga, fecha e vende por R$500, e se a pessoa estourar a bexiga em casa, aquele bafo do profeta, em nome de Jesus, é esse bafo para libertar a pessoa, a casa dela. Então, são essas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, que estão mostrando para esse povo que está lá, que é buscando essas coisas, esses amuletos, que eles serão salvos, e eles estão sendo tremendamente enganados por Satanás. Lembra, antes de eu entrar nessa conversa que eu te falei, quem aqui é crente para valer? Quem é crente mesmo para valer? Que não deixa a congregação, que não deixa Jesus, que não deixa a igreja, quem lembra? Só que no nosso meio, irmão, tem muitos que são eúticos, que cai facilmente em pecado e cai para o lado de fora, ou seja, o diabo consegue arrancar da igreja, mas com aqueles que ele não consegue arrancar da igreja, ele entra na igreja
para corromper o pastor e fazer o pastor fazer essas coisas de amuletos para envolver o público que não sai da igreja nessas coisas, e o bispo vai dizer: leva a toalha que você vai ser uma bênção. Aí aquela pessoa que é firme com Deus, é firme na igreja, ela diz: bom, se o bispo está dizendo, eu vou fazer. Da igreja eu não saio, da presença de Deus também não. E ela começa a estar dentro de uma igreja ou uma pseudo-igreja, pregando o evangelho falso, colocando a falsidade dentro da igreja. O diabo está por detrás disso, e quando a trombeta tocar, vão achar que estão salvos e não estarão. Não estarão, não estarão. Não vão estar. Pode atacar pedra em mim, não tem problema. Pode perseguir, não tem problema. Me persegue mesmo, não tem problema. Pode tacar pedra, pode falar um monte, porque eu sei que as igrejas do sistema vão fazer isso, vão atacar pedra. Quem esse pastor pensa que ele é? É pastor de uma igreja minúscula, está achando que pode falar o que quer. Cresce primeiro, pastor, para depois aparecer. Ei, eu não estou preocupado com igreja pequena ou grande, eu estou preocupado em pregar a palavra, porque o dia está chegando. Vocês estão enganando o povo, estão enganando as ovelhas, lobos cruéis que não poupam o rebanho. Lobos cruéis não poupam o rebanho. Ah, amados, eu lá me preocupo com igreja grande e igreja pequena. Me preocupe em pregar a palavra. Vão atacar, eu sei. Não tem problema. A gente responde diante do juiz com a Bíblia protestante de um lado e a Bíblia universal do outro. Bíblia católica. Se bem que a palavra católica significa universal. Muito sério isso que a gente está vendo hoje. Você, como cristão, como um verdadeiro cristão, tem que se atentar para essas coisas. Não pode se deixar corromper por isso. Por isso que em 1517 veio Martinho Lutero protestando contra já essas coisas. E dá uma olhada no gráfico que eu pedi para o Davi colocar na tela. Veja lá o gráfico. Quem está na televisão está vendo o gráfico. Reforma protestante, principais características: crítica à Igreja Católica ou universal. Crítica à Igreja Católica, surgimento de novas ramificações do cristianismo, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, quando começou a Reforma Protestante, começa com Martinho Lutero, posteriormente, em 1534, vem João Calvino, também fazendo algumas atribuições sobre a Reforma. Embaixo, principais acontecimentos. Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do Castelo em 31 de outubro de 1517. Principais consequências: divisão do cristianismo no Ocidente e mudanças políticas, rebeliões, guerras e perseguições sangrentas. Veja, Martinho Lutero foi protestar contra o que estava acontecendo na igreja. Olha o que ele colheu. Quais foram as consequências? Guerras e perseguições sangrentas. Esse povo é perigoso. Esse povo que faz da igreja o que vocês estão vendo, eles são perigosos. Eles são capazes de tudo. Por causa do quê? Do dinheiro e do poder. E a gente sabe, irmãos, que quem tem dinheiro e tem poder são capazes de fazer tudo. Eles fazem tudo por causa do dinheiro e do poder.
E quando eles chegam ao poder e com muito dinheiro, eles fazem o que eles querem. Eles dominam tudo. Mas mesmo Calvino, melhor dizendo, mesmo Lutero, sabendo que poderia ter uma represária contra ele, mesmo assim, ele foi para cima, protestou, mesmo sabendo que isso ia acontecer. E glória a Deus, que hoje a gente tem a igreja protestante. Embora fui orar a Deus um dia desses e falei: Senhor, manda um outro Lutero. Manda outro Lutero, porque as igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, estão na mesma idolatria que a igreja católica. Estão na mesma idolatria que a igreja universal. Estão na mesma idolatria, só trocando o santo expedito pelo sal, pelo pão, pela água ungida. Só estão trocando isso, mas é a mesma coisa. Deus manda outro Lutero para fazer uma nova reforma. Aí o Espírito Santo que está aqui na terra falou dentro de mim dizendo: não vai ter outro Lutero, não vai ter outro João Calvino, não vai ter nenhuma outra igreja, seja ela luterana, anglicana, não vai ter wesleyana, não vai ter nenhum outro movimento protestante. E eu disse: Senhor, e o que é que vai ter? Vai ter a trombeta tocando no alto. Não tem mais reforma não. Agora eu vou levar embora. Ó, os principais acontecimentos. Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1517. Principais consequências: divisão do cristianismo no ocidente, mudanças políticas, rebeliões, guerras e perseguições sangrentas. Princípios teológicos da reforma protestante. Foram 95 teses, mas quais são as 5 principais que movem uma igreja que se diz cristã? Quais são os 5 primeiros, ou melhor dizendo, os 5 principais tópicos? Sola fide, que quer dizer, a igreja tem que andar somente pela fé. Somente fé. Segundo, sola escritura. Somente a escritura, nada além da escritura. Então não vem com rosa, não vem com pão, não vem com lenço, não vem com pastel do Eliseu, não vem com nada disso. A igreja de Cristo é somente a fé e a escritura bíblica. Só. Que mais? Solos Cristos. Somente Cristo. Nada além de Cristo. Só Jesus. Sola gratia, somente a graça. Pela graça somos salvos. E foi pela graça que o Senhor, o próprio Deus, um favor imerecido, mandou o seu Filho para morrer por nós. Nós não merecíamos nada e pela graça fomos salvos. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus, a homem nenhum, a imagem alguma, a entidade alguma. Então, quais são os 5 tópicos da igreja cristã? São os 5 solas: somente fé, somente escritura, somente Cristo, somente a graça e a glória somente para Deus. Se a igreja ela está envolvida nesses 5 solas, está envolvida nesses 5 tópicos, essa igreja vai andar assim como Deus quer que ande nas Escrituras. Pastor, como assim? Quem aqui quer uma vitória da parte de Deus? Somente a fé.
Só pela fé. Pois a palavra diz que o meu justo viverá da fé. Pastor, e como é que é o meu estilo de vida? Como eu devo me comportar? Somente pela Escritura. Somente por Cristo. Entender que a graça é um favor imerecido. Somente pela graça somos salvos. E a glória não é para homem nenhum, é só para Deus. Então, se você notar uma pessoa na igreja dizendo, olha, você está sem visão espiritual. Quem aqui já viu alguém sem visão espiritual? Quem já viu alguém sem visão espiritual? Pessoa que as coisas estão acontecendo diante dos olhos dela, ela não está enxergando. Então, por essa causa, eu vou dar a vocês o óculos celestial. Eu encomendei 300 armações, vou consagrar, e vocês vão pagar R$1.000 em cada armação. E vocês vão levar e usar pela fé. Porque Deus vai abrir sua visão espiritual. Irmão, essa armação é armação. Só que acredite numa coisa, se eu levanto uma heresia dessa e digo, recebe o óculos celestial, toda vez que você for orar, você põe o óculos e diz, me faz enxergar, Deus, aleluia, e tem gente que vai pagar isso aí. Tem gente que a gente vai lotar a igreja com isso. Vai vir um montão de gente dizendo que hora que vai distribuir o óculos da visão de longo alcance. Que hora que vai distribuir o óculos da visão de Tandera. Só quem já passou dos 45 entendeu o que eu falei. E aí é só R$1.000, hein? Só que se você tem dentro de você esse princípio, peraí, é pela fé. Que conversa é essa de armação, de óculos, onde está na Bíblia isso aí? Que isso? Recentemente, Davi vai procurar, cadê o Davi? Arrebatou? Misericórdia. Então, o pastor Mário, não sei se ele consegue colocar, só que teve um pastor, coloca a reportagem, teve um pastor, me desculpe, mas eu vou ter que dizer, olha o que a igreja está virando, um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, isso não é crítica não, eu estou expondo para você como está a igreja. Veja se a gente não precisa de um novo Lutero. Só que não vai ter, o Espírito Santo já disse que não vai ter, ele vai levar a gente embora. Esse povo que está por aí, corrompido com esse sistema religioso, esse povo vai ficar aí. Mas teve um pastor de uma igreja que disse que teve um encontro com uma caveira. Ele estava passeando num bosque e ele viu atrás de uma moita a cabeça da caveira se levantando. E a caveira olhou para ele e disse: você não se assusta comigo, não? Você não se assusta comigo? Aí ele disse: não. Ele: pois é, eu estou aqui há 630 anos. E a caveira inspirou ele a pregar uma mensagem. E ele distribuiu para a igreja inteira um caixãozinho com uma caveira dentro. E diz que toda vez que ele vai ao bosque passear, ele aposta a corrida com a caveira.
Você está dizendo, né? Pastor, isso é mentira, não é possível. Não é mentira, isso é real. E o pior, você não sabe, que o povo de dentro da igreja acreditou. Acreditou. Hã? Encontrou aí? Já encontrou? Tá aí, ó. Tá aí? Como? Não, mas só põe a foto. Tem a foto dele com tem um caixãozinho com a caveira. Achou aí? Ó, o pessoal está procurando na internet agora, está achando. Ó. Conseguiu? Olha lá. Depois você, e quem está assistindo em casa, você tem o teu telefone, a internet é na palma da tua mão, pode pesquisar, você vai ver que não é brincadeira minha, não. Cadê? Olha lá, põe a foto. A foto do pastor com a caveira, com um caixãozinho, olha lá. Olha lá. Tá aí, ó. Aqui, põe essa foto aqui, ó. Consegue? Aqui, ó. Eu falei com a caveira. Olha aí. Pregação macabra. Pastor se encontrou com a caveira. Veja que não é apenas eu que estou falando, tem um monte de gente na internet falando a mesma coisa. Pastor, aqui, ó. Tem um monte de post, de mensagem, gente falando. Bom, se ele me processar, vai ter que processar todo mundo aqui também. É ou não é? Ó, ocultismo, pastor relata encontro com caveira. Olha aqui para mim, irmãos. Glorifique a Deus, porque você está num ministério que respeita a palavra. Um ministério que tem zelo pela palavra. E esse zelo, o apóstolo Paulo fala dele. Veja comigo 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3. Amém? Eu vou ler aqui na Bíblia Universal. Ó, 2 Coríntios 11, verso 2 e 3. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Na Bíblia protestante está escrito: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu quero te apresentar como uma virgem pura a Jesus. No dia do arrebatamento nós vamos encontrar com o noivo, e ele vai olhar para mim e vai dizer: cadê a minha noiva? Eu vou dizer: a noiva está aqui. Eu quero te apresentar como uma virgem pura, como uma noiva ao esposo. Só que você tem que ser trigo. Você tem que sair desse culto hoje e ser trigo. Não é sair desse culto hoje e encontrar o seu crush. Não é isso que falam? Crush. Na minha época fazia com agulha, né? Fazia blusa com isso aí. Crush. Hoje é a amizade colorida. Pastor, mas o que tem a ver? Eu sou solteiro, ele também é. O que tem a me encontrar com ele? Ter relação com ele? O que tem? O que tem que ele é do mundo e você se diz crente?
ou não é? Ou é, ou não é. É sim, sim, não, não. É quente ou é frio? Porque morno vomitar-te-ei. Ou é ou não é. Então você tem que sair daqui hoje e continuar crente. Ser trigo, não é ser joio, é ser trigo. Porque eu estou fazendo a minha parte aqui como pastor dessa igreja, de manter esse altar consagrado e de manter aqui a régua. A régua aqui é alta, irmão. A régua é alta. O sujeito pregar aqui, ele tem que ter de fato esses 5 princípios aí, ó. Não é qualquer um que vem. Então eu mantenho a régua alta, eu mantenho a palavra verdadeira para ser pregada. Eu estou fazendo a minha parte em ensinar a igreja o verdadeiro evangelho, ainda que seja para 1, ainda que seja para 3, ou para 5, ou para 100, não importa. A régua está alta, é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado. Eu estou fazendo a minha parte de deixar o altar consagrado, a igreja pregando o verdadeiro evangelho. Mas o que adianta? Nem sempre é apenas o que eu estou pregando. Às vezes é o que você absorve. Foi o que o pastor Mário falou esses dias. Cadê o pastor Mário? Foi isso que você falou? A frase? Não é o que se prega apenas, mas é o que a pessoa absorve. Porque você pode estar pregando teologia, ensino, mas tem coisas que a pessoa não quer absorver. Ela fala, isso é que ele está falando, eu sei que é bíblico, mas eu não vou fazer. Porque marquei sexta-feira de sair com um Tonhão. E eu não vou desperdiçar essa chance. Bom, eu posso falar por mim, eu estou com um zelo do Senhor e quero te apresentar uma noiva ao marido. Eu estou com um zelo do Senhor e quero te apresentar uma esposa pura e virgem ao marido. Só que aí, Paulo dá uma advertência no 3, ó. Mas eu temo que assim como uma serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O mesmo cuidado que Paulo tinha com a igreja, com medo do povo ser enganado pela serpente e cair em pecado, é o mesmo cuidado que eu estou tendo com vocês, só que tem um detalhe. Comigo aqui, amigo, é tudo transparente. Está tudo, ó. Você não está enganado em uma vírgula. Está? Se você cai no pecado é por quê? Que é sem vergonha. É, porque é sem vergonha mesmo. Cai sabendo. Cai sabendo que está errado. Caiu sabendo que está errado. Aí não vem com a história, ai, mas sabe como é que é? A carne é tão fraca e o diabo... Não justifique. Não tente se justificar. O Senhor Jesus, ou melhor dizendo, o próprio Deus, para encerrar, chegou para Caim, quando Caim foi colocar diante de Deus aquela oferta qualquer. O Abel era o quê? Quem era o Abel? Como? Pastor de ovelhas. E o Caim? Lavrador da terra.
O Abel se apresentou diante de Deus trazendo o melhor da gordura das ovelhas. E o Caim, ao cabo de dias, no final da colheita, trouxe qualquer coisa para Deus. Deus recebeu e se agradou de Abel e da sua oferta, mas se desagradou de Caim e da sua oferta. Estou falando de oferta, não. Eu entrei no assunto para poder chegar em outro. E aí, quando Caim percebeu que Deus não se agradou dele nem da oferta, o semblante de Caim ficou triste. Aí Deus olhou para o Caim e disse: por que está triste o teu semblante? Se tivesse feito bem, não teria aceitação para ti também? Olha agora, olha agora. O pecado bate na tua porta. Resta você, Caim, dominar sobre ele. Pecado bate na porta. Quem domina sou eu. E se eu não dominar o pecado entra e me domina. Vamos ficar de pé. Eu acredito que você entendeu. Por isso que Apocalipse 21, versículo de número 7, que foi o texto da mensagem no início, quem vencer. Agora você entendeu o que ele quis dizer. Quem vencer. Pastor, venceu o quê? Tudo que você acabou de ouvir. Me perdoe, irmãos, mas eu preciso te dizer. Você não precisa de água ungida. Você não precisa de toalha ungida. A mesma coisa eu falo das igrejas que viraram mais casas de show do que igrejas. Vou te dar um exemplo. Me fala um cantor gospel bem famoso. Como? Cassiane. Bem famosa. É ou não é? Quem mais? Fernandinho? Aline Barros? Muito bem. Bruna Carla? Também. Bom, aí você escuta uma pregação, ou melhor dizendo, uma vinheta no rádio ou na televisão. E atenção você, a Igreja Apostólica Resgate e Salvação está em festa. Santa Ceia de outubro. Aline Barros. Vai ou não vai encher? Vai encher. Aí você vem, eu coloco um envelope de R$1.000 de oferta que você tem que dar, no dia que a igreja encher. Só que aí eu sei que no outro domingo não vai ter muita gente. Aí eu deixo passar uns 2 domingos, e digo, olha, hein, e para fechar o mês de outubro, Bruna Carla. E a igreja fica o tempo todo cheia por conta dos eventos e os shows que o pastor está promovendo. Quem é melhor? Bruna Carla ou Espírito Santo? Eu acho que não. Será?
Então me explica o que eu vou te perguntar agora. Quando eu vou para o rádio, para a televisão, o mesmo meio de comunicação, quando eu digo vem porque a Lili Barros vai estar aqui, a igreja lota. E no mesmo meio de comunicação, quando eu digo vem porque o Espírito Santo está aqui, não enche. Um de cada vez, tu não entende? Vamos lá, me explique. Opa lá, ó. Pois a idolatria está virada ao cantor. E não vieram para buscar a Deus. Vieram para ver o cantor. E para o pastor que fez o evento, para ele pouco importa se a pessoa veio para ver o cantor ou Deus. Para ele não está nem aí. Para ele o que importa é que a pessoa veio, ele vai pôr um envelope na mão dela, vai pedir R$1.000 de oferta, de sacrifício, a pessoa vai trazer, ele vai ficar mais rico e está tudo certo. Oi. Oi, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e glorifique a Deus, pois você tem uma igreja que está te ensinando a encontrar com o noivo. Você tem um ministério que está te ensinando a encontrar com o noivo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. E nós, irmãos, não vamos nos dobrar para o sistema. Eu fecho a igreja, peço para cada um arrumar um ministério diferente, vai congregar em algum lugar, do que a gente entrar nisso. Em primeiro lugar, vem a minha salvação e a tua. Quem entendeu aqui? Todos nós somos de Deus? Feche os olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui na nave da igreja nós temos muita gente, e eu te agradeço porque são cristãos que já entregaram a vida a Jesus, são cristãos também, ó Deus, que estão na tua presença, não estão afastados do caminho, mas eu oro assim mesmo por cada um. Mas quero também neste momento orar por quem ouve pelo rádio, quem está assistindo pelo YouTube ou pela televisão, e que esta pessoa neste momento, que está agora pelo rádio, pela televisão, ela se entregue a Jesus agora como único Salvador, e volte para o caminho caso ela esteja afastada, porque os dias estão maus, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e muitas pessoas estão desviadas do caminho por frequentarem essas igrejas que falamos hoje, por verem, meu Deus, esses erros nessas igrejas, por não verem a verdadeira palavra. Por isso que muitos se afastaram e eles julgam que as outras igrejas são iguais, quando na verdade o Senhor também levantou um povo, meu Deus, comprometido com a tua palavra. Ainda existem pastores que pregam o verdadeiro evangelho e são comprometidos com a tua palavra. Eu abençoo a vida de todos que estão aqui agora nesta igreja e peço, Senhor, traz a cura, bênçãos, libertação, pois tudo isso são as demais coisas que o Senhor acrescenta, e o Senhor diz a tua palavra que não despede o povo de mão vazia. Então abençoe esta pessoa, abençoe a casa dela, a família dela, e que nós venhamos estar sempre, Senhor, diante da tua presença e na tua santa palavra, dentro do verdadeiro evangelho, àqueles que estão à distância pelo rádio e televisão, pelas mídias sociais. Senhor, recebe esse que está entregando a vida a Jesus e esse que está voltando para o caminho, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Eu quero falar com você que está me assistindo e me ouvindo pelo rádio. Talvez na sua mente, ou até o inimigo soprou no teu ouvido dizendo, todas as igrejas são iguais. Não adianta nem você procurar, você só vai se decepcionar ainda mais. Eu gostaria de fazer um convite para você.
vem aqui fazer uma visita na nossa igreja uma única vez, para você tirar a prova de realmente, para você ver como é a igreja e o que nós estamos ministrando. Aliás, você assistiu, você viu. Mas eu quero que você saia da tua casa um dia desses e venha para a nossa igreja fazer uma visita. Se você ama a palavra de Deus, tem comprometimento com Deus e quer ser salvo, o teu lugar é aqui. Amém? Aguardo por você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative os sininhos para receber novas notificações. E até o próximo vídeo e até o próximo programa. Deus abençoe. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Senta um pouquinho no seu lugar.